estava eu aqui percebendo que eu tô com um monte de produto da Balne por aqui. Aí eu pensei, por que não fazer uma maquiagem completa usando só os produtos da marca? E pra gente já iniciar a nossa maquiagem, a gente vai começar, na verdade, pela preparação. Então eu tô aqui com o tônico da Balne, o tônico facial, e nós vamos utilizar ele pra gente iniciar a nossa make. Aqui ele diz que tem ácido hialurônico, extrato de camomila, é livre de óleos e que ele tonifica e nutre a pele. Eu já usei ele algumas vezes, tá? Ele tem um cheirinho assim, bem levinho, tá? Não é um cheiro forte, inclusive eu até prefiro por ser um produto pro rosto. Ele pronto, gente, tonificado, ele é um produto que deixa a pele bem sequinha, mas não deixa com aquele efeito repuxado, assim. Então eu que tenho a pele mais seca nas regiões aqui dos extremos, né, da pele, eu até prefiro. E agora nós vamos ir aplicando o Primer Serum, que é um sérum com efeito glow. Esse daqui, gente, ele é na cor rosé. E essa daqui, ó, é a tonalidade dele, tá vendo que ele deixa esse efeito mega luminoso. E, gente, o cheirinho é muito gostoso, o cheirinho dele é bem gostoso. Vou até aproveitar esse pouquinho que eu passei na mão e olha que, gente, ele já dá esse efeito bem de pele luminosa, bem glow. Acho que isso aqui vai muito bem com as técnicas e tendências de maquiagem que a gente tem hoje em dia, né? Que é essa pele mais leve, uma pele mais glow. Então, acho que, assim, esse produtinho aqui, ó, perfeito pra você que gosta dessa tendência. Eu tô olhando aqui no espelho e, gente, olha esse efeito, que lindo. Eu tenho adorado usar esse primer, acho que eu usei ele uma ou duas vezes já antes de gravar esse vídeo pra vocês. E eu amo esse efeito que é quando a luz, ela reflete. Ai, gente, eu amo a pele glow, né? Então não tem muito o que falar. O próximo produto que nós vamos testar é o Iluminador Soft Glow. Esse daqui, gente, é na tonalidade Sunset. Essa aqui que é a tonalidade dele. Ele é tipo puxado para um dourado, com fundo bronze. Eu amo esse tipo de produto porque ele é mega multifuncional. Inclusive, falando em multifuncional, eu quero fazer aquela técnica de aplicar o iluminador abaixo dos olhos, que eu vejo muito pessoal fazendo, principalmente com aquele produto da Bruna Malheiros, né? Que ela aplica aqui os produtos iluminadores dela abaixo dos olhos para ajudar na correção das olheiras, tá? Porque tudo aquilo que a gente utiliza que tem brilho, né, que tem cintilância, ele ajuda a disfarçar linhas finas, ele ajuda a deixar essa região mais bonita e, ao mesmo tempo, ele projeta. Então, auxilia também na cobertura dessas olheiras. E hoje a gente vai testar essa técnica com esse produto. Vou vir aplicando um pouquinho aqui, ó. Não precisa ser muita quantidade, tá? Porque ele é um produto bem líquido e ele espalha muito bem. E aqui, gente, não tem muito segredo, tá? Você vai aplicar como se fosse um corretivo mesmo, e você vai vir espalhando ele, mantendo só nessa região da olheira. Reparem que essa luminosidade do produto ajuda na projeção da olheira para frente, né? Tudo que a gente ilumina, a gente ressalta. E nesse caso aqui, qual que é a ideia disso? O que a gente quer ressaltar? Principalmente eu aqui, que tenho essa região mais funda, né, aqui da olheira, quando eu projeto, eu dou uma disfarçada nisso. É o que ajuda também nessa parte da correção. Agora nós vamos para a correção dessas olheiras, gente. Estou aqui com 2 corretivos e eu ainda não sei, eu acho que eu vou misturar os 2 tons para chegar mais próximo do meu, ou então eu vou aplicar esse aqui para corrigir e esse para iluminar. Vamos ver. As cores, gente, são a 03040 e essa daqui é a 090-100. Eu realmente acho que eu vou preferir aplicar a 090-100 para corrigir, porém como ela é um pouquinho mais escura que a minha pele, depois eu vou vir iluminando com outro tom, que eu acho que vai ficar um efeito legal. Cheguei vocês aqui bem de pertinho, gente, e eu tô espalhando com a esponjinha úmida, tá? Levemente úmida. E o que eu gosto já nesse corretivo, esse aqui já é um produto que eu uso já há um tempinho, tá? É que ele tem uma textura bem fina, uma cobertura na medida certa, e por conta dessa textura mais fininha, ele é um corretivo que quase não marca aqui nas linhas, tá? Então fica com uma aparência bem bonita. Tem uma coisa que eu me esqueci de fazer, inclusive eu sempre esqueço, gente, que é aplicar um produtinho nas sobrancelhas, e esse daqui o ideal é aplicar ele antes da maquiagem, tá? Mas eu sempre esqueço. Então, relevo que agora eu vou aplicar ele aqui, porque, né, minhas cejas estão meio prejudicadas. Prontinho, sobrancelha corrigida, e agora sim eu vou vir com corretivo de iluminação em algum ponto aqui, ó. Olha que efeito lindo que dá esse corretivo iluminador aqui, gente, perfeito. Pro contorno, eu vou usar o mesmo corretivo, só que na tonalidade 105. O corretivo eu gosto bastante de aplicar na mão, tirar o excesso aqui, já dar uma esfumada com o pincel e depois aplicar no rosto. Eu dei uma leve chineleta de aqui, gente, com o contorno, mas acho que dá pra arrumar. Vocês veriam olhando pra lá, gente, é porque eu fiz assim uma grande gambiarra aqui pra colocar um espelho ali, pra fazer um retorno pra eu ver o que eu tô gravando, porque eu gravo com o celular, com a câmera traseira, porque a qualidade é melhor. Mas aí eu não sei, né, se eu tô no enquadramento certo, então se vocês me verem olhando pra lá, é por causa disso, não estranho. Inclusive, essa gambiarra me deu uma trabalheira, gente do céu, mereci teu like só por causa disso.
Agora nós vamos para um dos momentos que eu mais amo, gente, que são os blushes, e eu tô aqui com 2 tons do Blush Soft Cream, que é um produto 3 em 1, tá? Então você pode aplicar ele como sombra, como blush, como batom. Então, assim, é um produto multifuncional, e eu tenho aqui 2 cores. A tonalidade Magic, que é um tom que tá super em alta, né, até pra fazer aquela técnica gringa de aplicar um blush assim abaixo dos olhos mais rosadinho, porque ele tem esse tom bem rosinha chiclete com uns leves brilhinhos dourados, tá? Não sei se na câmera vocês vão conseguir ver. Tonalidade Princess, que é esse rosa mais puxado para um fundo uva. E, gente, é um produto, esse aqui eu já usei também, gravei vídeo inclusive lá pro Instagram. E se você não me segue por lá ainda, gente, eu vou deixar aqui o meu arroba, tá? Para vocês poderem ir lá conferir o meu conteúdo, porque tem conteúdos diferentes dos que eu trago aqui pro YouTube, lá eu apareço com bem mais frequência. Dá um sorrisinho assim, ó, que aí fica mais fácil de você identificar a maçã do seu rosto. E eu gosto sempre no meu rosto de vir aplicando, levando para cima do contorno. E esse daqui, gente, é aquele blush que você tem que ir com cautela, tá? Porque senão daqui a pouco você olha, menino do céu. Ainda mais eu, que não tenho muito conhecimento sobre a palavra limites quando a questão é blush. Gente, ele é esse produto aqui, ó, maravilhoso. Ele tem a textura bem fininha, é fácil de espalhar. Dica, sempre faça assim como eu, tá? Coloca na mão, pega com o seu pincel, tira o excesso, depois vem pro rosto, porque ele é um produto bem pigmentado e isso pode te atrapalhar se você não tiver tanto costume de trabalhar com fórmulas líquidas assim. Agora eu vou voltar com o iluminador, gente, na mesma tonalidade que eu usei antes, só que agora nós vamos usar ele realmente aqui, ó, nas têmporas, pra gente finalizar essa pele, que depois a gente vai pros olhos. Esse iluminador aqui, ó, ele dá uma leve enganada, tá? Você acha, às vezes, que vai ser aquele produto, assim, ó, mega, sabe? Brilhante, brilhante até demais, no sentido não tão legal, mas quando você começa a esfumar ele, ele fica esse brilho meio cintilante, sabe? Não forma degrau ali na pele, fica aquela coisa, assim, bem esfumada, parece um iluminado que saiu de dentro mesmo, sabe? Uma coisa mais chique. Agora eu vou vir selando a minha pele com o pó solto. Esse daqui, gente, é na cor 020. E ele tem esse fundinho mais amarelado, tá? A tonalidade dele vai ficar um pouquinho mais amarelada pra mim. Então eu vou usar bem pouquinho. Importante, gente, antes de vir selando essa pele, você tem que voltar com a esponjinha para tirar qualquer vinquinho fincado aqui, tá, gente, dos produtos líquidos. Principalmente porque a gente tá usando bastante fórmula líquida, cremosa. Então, isso aqui é fundamental, senão sua maquiagem vai ficar com aquele efeito todo craquelado. E me esquecendo de uma coisa, gente. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia voltar com o corretivo de iluminação? Pois é, porque ele dá um baita efeito quando você aplica ele após o blush. Inclusive, gente, se você quiser replicar, né, essa maquiagem, tentar fazer aí, né, você pode fazer essa aplicação do corretivo iluminador só agora se você quiser, tá? Se você quiser usar menos produto. Agora sim a gente vai selar essa pele. Como eu não quero perder, gente, aquela iluminação que eu fiz aqui, eu vou aplicar com o pincelzinho de esfumar esse pozinho aqui, ó, e bem pouquinho, tá? Agora, para os olhos, nós vamos voltar novamente com os produtinhos que a gente usou de blush para a gente fazer uma sombrinha aqui, uma coisa bem pro dia. Tá com aquele tom mais escuro, que é o Princess. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Porque para os olhos não tem necessidade de ser muito, porque vocês viram que ele é um produto que rende. Pincelzinho de esfumar, gente, e você vai, ó, tirando esse produto aqui, ó. A gente não vai vir com ele direto aqui pra cá, que senão vai dar ruim. E aí, com esse produtinho aqui, ó, você vem fazendo toda a marcação do seu côncavo. Eu gosto, né, gente, daquele olho mais alongado. Então, eu sempre levo o restinho que ficou do pincel pra fora. Para o que é o côncavo? Quando você sente esse ossinho aqui, ó, esse aqui é o seu côncavo, tá? Quando você olha o seu pincel aqui, ó, você consegue mais facilmente perceber isso. Agora eu vou vir com aquele outro tom mais clarinho e eu vou focar ele aqui, ó, na minha pálpebra, tá? Agora eu vou usar um pincelzinho assim menorzinho e aplicar. Pego aqui a minha sombra, tá? E a gente vai vir aplicando ela aqui, ó, meio que depositando. Volto agora com o iluminador. E, gente, a ideia desses produtos é você usar realmente para tudo quanto você puder, tá? Inclusive, isso aqui é uma dica ótima de como fazer a sua maquiagem mais rápido e mais prático. É não precisar usar muitos produtos. Agora eu vou depositar aqui, ó, só na minha pálpebra. Um pincelzinho pequenininho, vou pegar a mesma sombra que eu usei em cima e a gente vai repetindo o esfumado de baixo. Agora, gente, pra gente dar um tchan aqui nessa make, tava fazendo um teste aqui, e eu acho que vai combinar,
aplicar esse lápis aqui da Bounty, gente, que é o lápis vinho. Aqui, ó, só na linha d'água. Aqui, gente, rente a raiz dos cílios não precisa ser um esfumado muito certinho, que a gente vai voltar esfumando. E agora a gente vem esfumando isso daqui, fazendo como se fosse tipo um delineado esfumado. Agora, gente, eu vou só selar esse iluminador aqui, ó, porque senão ele vai ficar carimbando, tá? Porque a gente tem bastante linhas aqui, quando a gente abre e fecha o olho, ele vai acumulando, porque é um produto líquido, né? Ele vai meio que dançando aqui no olho. Quando a gente sela, a gente para com isso. Então, eu vou vir aqui, gente, com o iluminador da Ruby Rose, mas pode ser qualquer um, tá? A Bounty também tem iluminador em pó, mas eu não tenho aqui. Agora, gente, eu vou só aplicar a máscara de cílios, colocar uns cílios postiços, porque eu acho que essa maquiagem tá pedindo uns cílios só de cantinho, mas se você quiser pode aplicar só a máscara, não tem problema. Coloquei aqui um cílio postiço, fiz um delineado bem fininho, só pra fazer base pros cílios mesmo. E como vocês podem ver, fiz bagunça, né? Com a minha máscara de cílios. Mas, por que eu não me desespero? Porque é a rosinha da Melu. Então, gente, é só vir com uma escovinha aqui, ó. Mãozinha leve, tá? Pra não machucar. E você vai vir aqui, ó, meio que descascando, porque ela é uma máscara peel-off. Então, espera ela secar. Não puxa de imediato, porque senão vai borrar tudo. Espera ela secar. A hora que ela formar essa casquinha, ó, é só você vir aqui, ó, desgastando essa casquinha, tá vendo? Ela ainda não tá totalmente seca, mas já dá pra gente fazer isso, ó. Prontinho, tirei praticamente tudo, ficou um pouquinho aqui ainda, vou só voltar com a esponjinha, um pouquinho de corretivo, bem um pouquinho, ou se não pode ser até só o pó mesmo, só pra tirar esse resquício que ficou aqui um pouquinho. Eu vou até dar um tempinho pra você que não é inscrito ainda, porque eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos e não é inscrito, já aperta o botão aqui, ó, eu vou até dar um tempinho pra você inscrever. Pode ir com calma, tá? Prontinho, rapidinho já corrigi aqui. E tu já se inscreveu? E assim, gente, o que não falta é a opção para batom, porque, como vocês podem ver, eu adoro os batons da Bounty, inclusive uso em atendimento, tá, gente? Porque são cores, assim, muito coringas para atendimento. Então, inclusive, se tiver alguma maquiadora assistindo, quiser, eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos a minha indicação das cores mais coringas para atendimento. Acho que eu vou fazer meio que um lip combo. Escolhi para o nosso lip combo esses três lip combo. Nosso lip combo, 3 produtinhos. O lápis vinho da Bounty, tá? O batom é na cor... Oh, meu Deus, não tem a cor aqui. Será que tava na caixinha? Vou deixar na descrição do vídeo, porque eu não sei. Aqui não tem embaixo qual é a tonalidade dele. Devia estar na caixinha, mas eu joguei fora. E o meu gloss, né, que como vocês podem ver, eu uso bem pouquinho, só que não, que é o gloss na cor Choco Glow, tá? Inclusive, Bounty, se quiser mandar pra gente um gloss, eu vou adorar. Eu até resolvi mudar de ideia e eu vou usar esse aqui, ó, que é mais clarinho, só no centro, bem pouquinho, só pra dar uma iluminada. Esse aqui é na cor 120. Só no meio mesmo, e ó, é esse efeito mesmo que eu queria. E agora de gloss, eu vou aplicar esse aqui. Nossa, eu amo esse gloss, gente, amo mesmo. Ele tem os brilhinhos, mas quase não dá pra ver. A make tá finalizada, gente, e eu acho que, assim, sem dúvida, os destaques pra mim foram os produtos multifuncionais, blush e iluminador, e eu também amei o Primer Serum com o efeito glow, tá? Eu achei que ele deixou um efeito muito bonito na maquiagem e não atrapalhou os produtos que eu apliquei em cima, ou seja, nota 10 de 10. E é isso, gente, nossa maquiagem está finalizada, e eu já quero que você me deixe aqui nos comentários qual produto você não conhecia ainda e ficou com vontade de conhecer depois de assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, seu joinha, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, entregar ele para mais pessoas, para a gente formar aqui uma comunidade cada vez maior de pessoas que adoram maquiagem. Eu acho que essa maquiagem, gente, ficou assim, tem tudo a ver com a estação que nós estamos, né? Estamos na primavera e eu acho que essa maquiagem ficou completamente a cara da primavera, com efeito bem glow. Eu adorei as cores também, eu não sou tão chegada no rosa, mas do jeito que tá aqui, gente, eu adorei. Simplesmente amei o resultado dessa maquiagem, gente, foi muito bom gravar novamente vídeo aqui pra vocês, com cabelo novo, com fase nova, e vem por aí muito conteúdo novo. Então espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!